Você ouviu falar num autor chamado Jack Donovan? Não me é estranho. O que ele escreveu? Ele escreve sobre masculinidade. O nome do livro dele lá fora é The Way of Man. Não li. Ou o Código dos Homens traduzido, né? E ele é um crítico muito ferrenho a esses confortos suburbanos que enganam nossos sentidos, achando que não vamos precisar mais de habilidades essenciais para a sobrevivência. Ele tem uma pegada mais masculina no sentido até mesmo arquétipico, não é nada prático nesse sentido. Ele é apenas um livro, uma grande reflexão de instigar você a ir mais para o meio natural, de se colocar à prova frequentemente para lembrar sempre o seu corpo de que você não é essa fortaleza toda só porque está na sua casa de alvenaria e no seu ar-condicionado e a sua TV ligada e a internet, né? E o que eu queria chamar aqui a provocação é porque me chamou muita atenção o vídeo que você fez sobre justamente esse lance de que o meio suburbano, metropolitano, tem criado um bando de homem fraco. E, por consequência, então, dos remédios a isso, ou pelo menos lembrete de que não é tão bem assim, é você fazer um contraponto entre o meio rural, interiores e as grandes cidades. Cara, você tem uma ideia das principais diferenças que fazem o meio rural lembrar ao homem dessa fragilidade que o urbano tem, que você não conseguiria lembrar no cotidiano de cidade e tudo mais, que o rural está sempre constantemente refrescando a sua memória e que faz você, inclusive, virar um homem mais forte? Quando você vê o cara separando o horário na agenda para passear com o Yorkshire dele, você sabe que alguma coisa tá errada. Tá ligado? Você sabe que tem o cara bombadão andando com o Yorkshire, mano, tem alguma coisa errada. Mas brincadeiras à parte... É porque veja assim, ó, o mundo urbano, eu não tô dizendo que tudo não presta, não é isso, né? Quem mora num ambiente urbano, naturalmente, vai ter uma tendência, por exemplo, a trabalhos mais tecnológicos, entendeu? O cara vai ser um monstro em programação, o cara vai dar os seus estilos lá e vai mandar bem. Mas, algo que você não pode tirar do meio rural é que as atividades rurais, elas suscitam características comportamentais que você não tem condições de recriar no meio urbano. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Tenta fazer uma horta. A horta, ela não começa... Não, é verdade. Cara, é difícil. Sem o YouTube, sem YouTube. Não vale roubar, não. E não só isso, mas sabe o que acontece? Você vai pegar uma semente e botar no chão e você todos os dias, 2 vezes por dia, tem que molhar aquela semente, tem que tirar o mato, tem que cuidar para ver se não dá praga, se por acaso aparecer inseto, você tem que pensar em como vai lidar com eles, e você vai ter que fazer isso por 3 meses para começar a ter chance de colher alguma coisa. Coisa tá? Detalhes que na prática você vê que manual algum vai dizer, né? Detalhes que só o seu tipo de chão, de terra e de material vai te revelar, né? Mas o legal é o seguinte, é a disciplina. Todos os dias, 2 vezes por dia. Ah, Júlio, eu quero uma vaca para criar leite. Todos os dias às 5:30 da manhã, meu amigo, você vai ter que tirar leite da vaca de domingo a domingo, com chuva, com sol, não interessa. Então essa capacidade de ser diligente com as suas tarefas é o que eu acho que mais diferencia o meio urbano do meio rural. É como se o essencial fosse mais urgente, Júlio. Não, muito pelo contrário. O essencial exige constância. E o homem urbano é, por definição, líquido e volátil. O homem urbano, ele pula de um tópico para outro, ele abandona os trends de uma hora para outra, enquanto o homem se eu, por exemplo, me cansar das minhas galinhas, na pior das hipóteses eu vou ter que matar todas e limpar todas, e que dá um trabalho do inferno fazer isso. Caso contrário, todos os dias eu tenho que ir lá, colocar ração, limpar, tirar os ovos. Então, essa diligência, essa necessidade de uma disciplina constante para você manter a sua vida rural em ordem é algo que você não tem na zona urbana. E é como eu disse, quer saber se você consegue cultivar um relacionamento saudável? Tenta cultivar uma planta. Se você não consegue manter essa planta viva, meu amigo... Porque, entenda o seguinte, meu amigo... Tem o pai de planta, agora tem pai de pet e o pai de planta agora, Júlio. Como é que é esse negócio? Exato. Pode ser plant pet. Só pra virar uma... Bullying. Isso, aí você vai ter os caras mais brabos, que vai ter planta com espinho, tá ligado? Outros vão ter rosinha, entendeu?
Mas no meio urbano, quando cultivam planta, é outro tipo de planta, né? Uma planta mais recreativa, um negócio meio classe média, um negócio meio... Mas assim, ainda assim, massa, o cara tá conseguindo cultivar, ele tem disciplina ao menos pra isso, tá ligado? Mas a questão que eu digo é que assim, é bobo dizer isso, mas cara, é só conversar com quem vem do campo, cara. O cara tem que ser disciplinado. Então, por exemplo, hoje eu te falei, né, que hoje eu tinha como compromisso limpar o galinheiro, roçar aqui. Cara, eu passei o dia inteiro fazendo isso. E eu tô arrebentado, eu tô com as mãos doendo, porque tinha maldido uns matos ali que não tava saindo com a roçadeira, eu passei 3 horas abaixado arrancando capim com a mão. E é o que é. E se eu não fizer, vira matagal. E ninguém vai fazer por mim. Você entende? Então, a vida no campo, ela não permite que você terceirize as coisas. Entendi. A disciplina é mais orgânica nos interiores, na vida mais distante, né? Não porque o caipira é superior. Não é isso, é porque ele não tem opção. Então, por exemplo, agora são 21h30. Se agora eu quiser comer qualquer coisa que não esteja na minha casa, eu não consigo mais. Não tem mais nada aberto na minha cidade. Nada. Se eu quiser uma pizza, a gente tem que fazer a pizza em casa. Entendeu? Então, entendi. É esse o nível de disciplina porque você tem que se esforçar mais. Mas, por outro lado, você tem um ganho muito maior. Cara, eu não consigo te explicar a satisfação que é fazer uma colheita boa de uma horta. É uma coisa assim que eu não tenho como explicar. Assim, ó, você vai colhendo cenoura e beterraba e fala, cara, que coisa maravilhosa, porque são 3, 4 meses focados pra você colher aquilo ali. E tem cara que não consegue nem manter um mês de academia. Você entendeu? Eu entendi. É como se houvessem diversos níveis de recompensa numa vida que geralmente no urbano você adia. Porque, inclusive, esse tipo de... Tem até um conceito até, né, dentro de treinamento, de comportamento, que fala sobre a gamificação, né, o fato de você gamificar etapas de crescimento. E é muito mais fácil você, na sua rotina prática, dentro do contexto que você falou, né, de urbano, meio urbano e tudo mais, você sentir que está sendo recompensado pelo esforço que você fez no dia anterior, na noite anterior, na semana anterior, no mês anterior, do que na cidade, que você pode muito mais procrastinar hábitos ou funções. A cidade ela é mais leniente com a falta de disciplina. Entendi. Você consegue viver uma vida, entre aspas, normal na cidade e empurrando com a barriga todas as habilidades essenciais. Você não precisa aprender a cozinhar, você não precisa aprender a arrumar a tua casa, você não precisa fazer nada. Se você tiver uma renda suficiente para isso, você realmente pode não fazer nada. Só que o problema é que, e aí? E para onde você vai a partir deste ponto? Entendeu? Porque eu acho que a gente só tem vontade de subir a escada depois que a gente já tá subindo os degraus. Se você tá parado naquela constante confortável, você tá fraco, cara. Você tá fraco pra caramba. Você imagina, por exemplo, ó, eu tô agora há um mês e meio sem conseguir treinar adequadamente. Porque eu ainda tô em overtraining da travessia da praia do cassino, né? Eu tô com lesão no tornozelo, tô todo ferrado. E, cara, eu me corroo por dentro. Por quê? Porque eu sei que cada dia que passa eu tô um pouco mais fraco pra proteger a minha família. Isso me dá uma agonia. E é isso que eu te digo. Então você cria esse momentum, né? Eu acredito muito em inércia comportamental. O corpo que está em movimento tem a tendência a continuar e vice-versa, sabe? Eu entendo. E você acredita que há um perfil psicológico nas cidades, falando especificamente com os homens, né? Que tem esse negócio da realização do trabalho, de botar a mão na massa, de ver algo que ele construiu, realizando. Esse prazer que você comentou, que parece ser simples, né? De pegar uma colheita, mas, cara, eu produzi, eu reguei, eu plantei, eu cortei o solo, enfim. Coisa que o cara da cidade às vezes demora, às vezes adia, enfim, nem faz, e quando faz é algo mal feito, porque tem esses confortos todos. Cara, você acredita que é mais fácil, você talvez com essa visão mais da psicologia, não sei, do comportamento, de perfil, acredita que nas cidades há doenças mentais, estados mentais de deterioração da mente mais comuns na cidade, como, por exemplo, a angústia e até estados pré-depressivos que estão associados a esse tipo de vida urbana que no campo são menos comuns, não que não existam. Assim, acontece isso? Esses dois modelos de vida puxam para alguns problemas da mente específicos?
Os estudos atuais, eles ficam um pouco divididos por quê? Porque primeiro que você tem mais pessoas na cidade do que no campo, certo? Sim. Então, estatisticamente, a situação já fica um pouco diferente. E além disso, você tem uma notificação menos eficiente no campo. Muitas vezes um colono aqui da minha cidade que tá depressivo, ele não vai no posto falar que ele tá com depressão, ele só vai seguir com a vida, entendeu? E de repente ele se mata com um tiro na cabeça e ninguém sabe. Só que, ainda assim é possível assumir que transtornos depressivos, ansiosos e fóbicos subiram. Qual é o termo? Oh meu Deus, skyrocket. Eles explodiram em termos de predominância conforme a civilização foi cada vez mais se tornando urbanizada. É um fato de que você tem mais chances de adoecer mentalmente em ambiente urbano do que em ambiente rural. Porque, como eu disse, o ambiente urbano ele é mais leniente aos seus problemas. Enquanto Sim. o ambiente rural ele não perdoa isso. Então, por exemplo, se você está... se você é um cara mais antissocialzão e fechado na cidade, você pode continuar assim. E daqui a pouco você entra no estado de solidão e você desenvolve uma depressão e se mata. E ninguém sabe exatamente por que você fez isso. No campo, se você não conversa com as pessoas, o seu carro atola numa chuva, você tá ferrado. Você tem que conhecer os vizinhos, você tem que ir nos churrascos da vizinhança, porque isso é uma questão de sobrevivência no local. Cara, olha que interessante o que você está falando, Júlio, porque as pessoas acreditam que na cidade, por ter esse aglomerado de gente, a vida é menos solitária. Então, quando você toma esse plot twist na mente de que talvez o aglomerado urbano te isole e o campo, por necessidade, você acaba fazendo comunidades autossuficientes, a pessoa, não é possível. Para mim, o fazendeiro ficava a 5 km de distância, uma casa da outra, e ele ficava isolado, travado. Muito pelo contrário. Meu Deus. Olha, cara, eu vou te dizer que assim, ó, é uma completa má concepção. Eu sempre uso o mesmo exemplo e para mim ele faz todo sentido. Vocês realmente acham normal entrar em um elevador com outras pessoas, abaixar a cabeça e fingir que elas não existem? Tipo, é sério? Você entra no elevador e tem gente em volta e você finge que elas não estão ali, tá ligado? Você só fica assim, ó. Cara, é muito assustador isso, cara. Bizarro, então, né? Isso não é normal. Isso é estar rodeado de um bando de saco de carne, porque se essas pessoas não existem na sua psique, você continua sozinho. Agora, eu te garanto, cara, eu já tenho um pouco de experiência rural, venho de Mato Grosso do Sul, de sítio e tudo mais. Cara, o sitiante é um dos caras mais socializados que tem, meu amigo. Por quê? Ele terminou o dia de trabalho, sabe o que ele vai fazer? Vou lá no vizinho tomar uma cachaçinha. Ele bate na porta do vizinho, troca umas fofoca, depois no dia seguinte tá lá no outro, final de semana, vamos matar um porco, você me ajuda a limpar, eu te dou um pedacinho de churrasco. Exato. Mas é bem isso, cara, e é muito interessante. Bom. É muito interessante. Como eu te disse, fica o convite. Se você quiser vir aqui, dar uns tiros e a gente matar um bicho e comer, está à disposição. Estou extremamente tentado. Vai ser a primeira ponte Rio Santa Catarina que será feita na comunidade sobrevivencialista / masculinista aqui. Vai ser muito bom trocar essa ideia.